Reunião do Parlamento Metropolitano debate a importância da escola do Legislativo para as câmaras municipais. Tecnologia e inovação na Câmara Municipal de Campinas. Servidores participam de uma oficina sobre inteligência artificial. Penhor, como funciona e como solicitar. Hoje no nosso quadro Na Ponta do Lápis com o professor de Economia Fabrício Pessato. E ainda tem esporte na edição desta segunda-feira, 19 de maio de 2025. Boa tarde para você aí de casa, participe com a gente, mande a sua pergunta, a sua opinião, a sua sugestão no WhatsApp da redação da TV Câmara Campinas. O número é o 19 97829 3776. E a gente já abre falando para você que mora aí na região do Vida Nova, porque quarta-feira é o dia daquele atendimento mensal que acontece do Procon Campinas, que é uma edição do plantão lá no SIC Vida Nova. Então você que é aí pode ser atendido na quarta-feira das 10 horas da manhã às 3 horas da tarde. Mas olha só, precisa ser agendado pelos telefones. Anote aí, 19 3226 6161 ou 3226 6889. O SIC lá do Vida Nova fica na rua Odete Terezinha Santucci Otaviano, número 92, no conjunto habitacional Vida Nova. O posto do Vida Nova oferece todos os serviços disponíveis pelo órgão, como orientações sobre direito do consumidor, registro de reclamações e denúncias, aberturas de processos e a entrega de material educativo sobre consumo consciente. Agora vamos às notícias da metrópole, o que acontece aqui na Câmara Municipal de Campinas, e a gente começa falando sobre o Parlamento Metropolitano, porque na última sexta-feira, em Sumaré, aconteceu a terceira reunião do Parlamento, que debateu a importância das escolas legislativas para as câmaras da região. O Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, presidido pelo vereador Luiz Rossini, também presidente do Legislativo de Campinas, realizou a terceira reunião do ano em Sumaré. Bom, essa reunião tratou sobre a importância de uma escola do Legislativo nas câmaras municipais da região de Campinas. E a gente percebe um movimento grande no estado de São Paulo, principalmente de criação e fortalecimento das escolas, né? Reconhecendo que ela é um instrumento da Câmara necessário. Campinas é uma referência, presidente. Puxa, a escola do Legislativo de Campinas, né? Nas várias áreas da Câmara, mas a escola Legislativo de Campinas virou referência no estado e até fora do estado. A gente é procurado, é visitado por presidentes de Câmara e até diretores de escolas legislativas de câmaras de todo o estado de São Paulo, até de fora do estado de São Paulo, porque já tem assim na Câmara um exemplo, um modelo de funcionamento perfeito. A escola legislativa nós precisamos explorar mais. Hoje nós temos aqui a escola do legislativo também na nossa cidade, e quero dizer que nós também fazemos atendimento nas escolas e atingimos a média de 7.000 crianças, e hoje nós temos também aqui os vereadores mirins, que são eleitos pelas próprias escolas. O vereador Carmo Luiz compareceu na reunião. O encontro contou com a diretora acadêmica da Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, que também é presidente da Associação Paulista das Escolas do Legislativo e de Contas. Conversar com os presidentes de Câmara a respeito da importância de escolas do Legislativo, como uma escola do Legislativo consolidada pode contribuir para o fortalecimento das câmaras, da imagem do vereador, auxiliar a população a conhecer qual o papel do vereador, em que isso impacta na vida deles. A escola do Legislativo também contribui para manter os servidores cada vez mais motivados, atualizados, permitindo que o presidente da Câmara, que é o ordenador de despesas, não tenha apontamentos no Tribunal de Contas. Também teve palestra do presidente da Escola do Legislativo de Sumaré. Eu sou vereador hoje, mas eu sou filho de um projeto da Câmara chamado Parlamento Jovem. E esse projeto é tocado pela Escola do Legislativo, né? Lá atrás, em 2006, eu fui eleito parlamentar jovem dentro das escolas. Quando eu voltei a ser vereador, eu preferi
já institucionalizar a Câmara Municipal, uma escola do Legislativo, que possa manter o projeto do Parlamento Jovem. E isso vem acontecendo, então é muito importante, né? Para mim, porque foi importante para a minha formação e eu quero que seja importante para a formação de demais jovens do município. A segunda edição do Reaviva Ouro Verde, evento católico que teve projeção de quase dobrar o público do primeiro ano, da 13h às 10h, os frequentadores puderam orar, rezar o terço, ouvir músicas, consagrar o divino, além de comer nas barraquinhas da praça de alimentação. E a realização desse evento é fruto da destinação de uma emenda impositiva pelo vereador Rodrigo da Farmadic e da união de esforços de mais de 100 voluntários. A Avenida Suassuna, próxima à Praça Emil Rached, no distrito do Ouro Verde, foi o palco da segunda edição do Reaviva Ouro Verde, um dos maiores eventos católicos da cidade. A iniciativa nasceu em 2024 a partir de uma conversa entre o vereador Rodrigo da Farmadic e o padre Amaury Tomasi, pároco da região. A gente já tinha feito aqui 2 eventos gospel evangélico. E nós queríamos também atender essa demanda que tem de eventos culturais, um evento católico. E aí nós fizemos a proposta, conversamos com o padre Amaury, que é o pároco aqui da Igreja São Geraldo Magela, e ele aceitou, topou e fez um evento maravilhoso. O ano passado eu pude contribuir também para ajudar nesse evento, e agora esse ano com o segundo evento, que a Paróquia São Geraldo, através do padre Amaury, estão organizando o segundo Reaviva 2025 agora. Então é uma graça para mim, para essa região, para minha paróquia, um evento desse, de evangelização. Trouxemos pessoas de toda Campinas, de cidades vizinhas. Então eu acho que, respondendo sua pergunta, não esperava, mas Deus sempre nos surpreende. A realização do evento Reviva Ouro Verde só foi possível graças à destinação da emenda impositiva pelo vereador Rodrigo da Farmadic. No ano passado eu fiz a destinação de uma emenda impositiva ao orçamento da cidade e esse ano novamente para poder viabilizar, até para contratar os artistas para se apresentarem, para a gente ter uma estrutura maravilhosa para poder atender ao público, porque é um anseio da população ter cultura próxima, principalmente descentralizada aqui no distrito do Ouro Verde. E a população adorou o primeiro, por isso eu destinei novamente esse ano a emenda impositiva para realizar esse segundo evento. O vereador aproveitou a ocasião para entregar o título de cidadão campineiro ao padre Amaury por sua dedicação à comunidade. O padre Amaury, ele é muito querido aqui na região, ele faz diversos serviços, inclusive sociais aqui, contribuição social para a nossa região, para a nossa cidade, e nada mais justo do que homenagear ele com o título de cidadão campineiro que nós votamos, aprovamos por unanimidade esse ano. A programação incluiu shows de bandas católicas, atividades voltadas para jovens, praça de alimentação completa e tendas de confissões. A secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, falou da importância do evento para a cidade. Eu acho que a gente tem um olhar muito carinhoso pelo Ouro Verde. E eu acho que esses eventos, eles mobilizam tudo que tem de melhor aqui. E a gente tem esse papel, a gente tem que estar nos lugares, mobilizar, mexer com a economia, mas mexer também com a esperança das pessoas, que eu acho que a gente tem, os eventos culturais, eles podem ter esse poder, né, de mostrar que essa região está lembrada e fazer isso sempre junto, né? A gente fica muito feliz poder fazer parte. A população apoia a iniciativa e reconhece o valor de eventos como esses em vários sentidos. Olha, eu nunca tinha visto um evento tão maravilhoso como esse, inclusive com a exposição do Santíssimo. Então eu acho que todas as paróquias deveriam copiar isso daí, porque é uma coisa muito boa para o povo católico. Muito, agora só faltou meus pais mesmo, que eles não puderam vir, mas nossa, vale muito a pena, muita pena. Quem não veio tá perdendo muito. O pessoal está interagindo bastante
tanto aqui, onde o evento foi montado, aqui na Avenida Suassuna, na região do Ouro Verde, quanto nas redes sociais. Nas redes sociais teve vídeos de divulgação que tiveram mais de 90 mil visualizações. A gente começou o evento a partir da 1h da tarde e com músicas, orações católicas. Nós temos aqui também trabalhando mais de 120 voluntários, né, num evento desse tamanho. Então, o evento está sendo organizado desde quarta-feira, quando começou as primeiras montagens de palco, tendas, e hoje, desde as 7 da manhã, está todo mundo aqui organizando para poder receber bem e fazer um evento bonito. Um encontro como esse, com certeza, vem resgatar e reavivar a chama da fé, da esperança e da caridade. Uma oficina sobre inteligência artificial movimentou a Câmara Municipal de Campinas. Voltado para servidores, o curso mostra como a tecnologia pode tornar mais eficiente a comunicação com a população. A ação faz parte de um programa nacional que moderniza o trabalho dos legislativos por todo o país. A Câmara Municipal sediou a oficina Inteligência Artificial na Comunicação Digital por meio da Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas. A capacitação é oferecida pelo programa Interleges, criado pelo Senado Federal, gratuito. Ele leva ferramentas digitais às câmaras municipais com foco em inovação, transparência e segurança das informações. Campinas é uma das cidades que aderiram ao projeto. Promovendo eventos como esse, né, trazendo especialistas para tratar de um tema que é muito atual. A gente sabe que a inteligência artificial hoje tem impactado a nossa vida e tem ajudado muito em todas as áreas, em todos os setores. Mas a inteligência artificial tem sido muito utilizada também na comunicação, seja na produção de conteúdo, seja na facilidade aí, na agilidade e atualização da forma de comunicação, de relação do poder público, da sociedade em geral, né, e entre as pessoas. Então, essa oficina hoje, a gente vai ver um pouco como o Senado tem aproveitado os recursos de inteligência artificial para potencializar, qualificar, melhorar as ações de comunicação do governo, né, dos órgãos oficiais. A oficina mostra na prática como a inteligência artificial pode ser uma aliada no dia a dia. A proposta é que os servidores explorem ferramentas que ajudam na produção de conteúdo, automatizam processos e facilitam o acesso da população às informações públicas. A tecnologia de inteligência artificial é algo que está aí no mundo, né? São ferramentas que a gente acredita que vai melhorar a atividade técnica dos servidores aqui da casa, especialmente em comunicação, porque é algo que é muito dinâmico, as ações são muito rápidas, então precisa de essa inteligência artificial, eu creio que ela vem só para acelerar esse processo, porque hoje em dia as pessoas também não têm mais tempo para ficar escrevendo textos, enfim. Foi uma demanda apresentada pela nossa diretoria de comunicação da casa, a gente fez a parceria com o Senado, com o Interleges, e o sucesso que vai ser esse evento aqui. Nós temos aí servidores da região metropolitana toda, inclusive de outros estados, de Minas Gerais vieram, porque é um assunto que interessa a todos, né? Seja no uso pessoal, mas especialmente no uso do ofício aqui na casa. Além da formação, o Interleges oferece sistemas que informatizam o processo legislativo e o Portal Modelo, uma plataforma pronta para sites institucionais. Tudo com o domínio lege.br, que identifica oficialmente as casas legislativas na internet. A inteligência artificial está transformando o modo como a gente produz e vive de modo geral. E na comunicação, que é algo que precisa ser ágil, que precisa ter conexão com o público e com as plataformas digitais, né, ela pode ser um auxiliar muito potente para ajudar a gente a escrever textos mais precisos, com menos erros, para que a gente se inspire, para que tenha ideias, para que gere conteúdo, né? Então ela é uma ferramenta que pode ajudar a gente a trabalhar de forma mais eficiente a comunicação e ter um impacto maior, chegar mais perto do cidadão. Então a Câmara Municipal ela não pode ignorar isso, porque
todo o resto do mundo, né, tá usando. E a gente não está competindo no sentido de... porque a gente compete por atenção, né? O nosso trabalho é competir por atenção. A gente não está competindo com a prefeitura, com outros órgãos públicos, a gente está competindo com a Virgínia, entendeu? Então a gente precisa usar as ferramentas que estão à nossa disposição para levar e trazer o cidadão para perto. Hora de falar das ações parlamentares com o uso das ferramentas legislativas. Uma delas é o requerimento e agora nós vamos ter a reportagem sobre eles. Olha, um deles é de informações de autoria da vereadora Guida Calisto, que solicita informações sobre a usina verde de compostagem da cidade de Campinas. O documento é um instrumento do Poder Legislativo utilizado para fiscalizar o Poder Executivo a respeito das ações e entidades de sua responsabilidade. Depois de protocolado, a Prefeitura tem o prazo de 15 dias para responder, período prorrogável por mais 15 dias. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento de informações a respeito da usina verde de compostagem. A usina é gerida pela Prefeitura Municipal de Campinas e produz adubo orgânico a partir do lodo residual do tratamento de esgoto feito pela Sanasa, além de receber toda a galharia e restos de poda do Departamento de Podas e Jardins, que, depois de triturado, segue para ser compostado de forma aeróbica. Vale a pena destacar que o que é produzido naquela usina é extremamente importante, principalmente para os pequenos agricultores aqui da cidade, né? Porque o composto, a compostagem, ele é um adubo. Ele é um adubo que ajuda, que potencializa as plantações, tanto do ponto de vista da jardinagem, como também de alimentos, né? Então, o requerimento é nesse sentido. Já que é uma usina de compostagem do município de Campinas, então a gente quer saber se o que está sendo produzido ali, se o composto que está sendo produzido ali, se o adubo que é produzido ali, ele vai ser fornecido para as hortas aqui da cidade, para os agricultores aqui da cidade, ou se ele vai ser vendido. A vereadora chegou a conhecer o local pessoalmente. Eu visitei a usina, eu vi que o material que se faz ali tem uma produção muito potente, então a gente precisa de fato que um material como esse possa chegar a quem mais precisa, né? Que na nossa avaliação são os pequenos produtores. No documento, Guida Calisto questiona quais produtos são ofertados, quais as especificações técnicas como composição e orientação de manejo, além de balanços fiscais como custos e receitas. Como questão fiscal, se está tudo em dia, né? O quanto que se produz, enfim, então são diversos dados muito importantes, principalmente para quem trabalha aqui em Campinas na agroecologia, na produção de alimento. A gente tem muitas hortas, nós vereadores também temos o trabalho de apoiar muitos trabalhadores, agricultores. Então, nesse sentido que a gente fez esse requerimento. Foi uma demanda que vem, né, desse setor, desse segmento. Como você disse, a gente tem uma área rural aqui ainda, o município, né, tem uma área muito extensa, uma área rural, e que nessa área tem muita gente plantando, muita gente cuidando, muita gente potencializando. Para a vereadora, a segurança alimentar é um ponto importante que pode ser impactado pelos compostos produzidos pela usina, reverberando inclusive nas cozinhas solidárias. Eles participam ativamente, inclusive, de cozinhas solidárias. Para quem não sabe, tem projetos de cozinhas que fornecem alimento para a população vulnerável, população, né, de baixa renda, população que tem uma situação de insegurança alimentar. Esses produtores também participam ativamente desse processo. A gente sempre gosta de lembrar que alimento não pode ser mercadoria, né? Alimento tem que ser aquilo que vai matar a fome e vai potencializar a vida das pessoas e dos animais e de todo ser vivo. O crescimento da população idosa em Campinas motivou um novo requerimento na Câmara. O vereador Gustavo Peta quer saber quais ações têm sido adotadas para garantir mais qualidade de vida aos idosos da cidade.
O vereador Gustavo Peta protocolou um requerimento pedindo mais informações para a Prefeitura sobre políticas públicas e indicadores de saúde e envelhecimento para a população idosa. Na verdade, nós temos uma preocupação, que eu acho que é uma preocupação de toda a sociedade, é que nós estamos passando por uma fase de envelhecimento da população. Nos próximos anos, nas próximas décadas, a população no Brasil vai envelhecer bastante, porque a expectativa de vida está aumentando, a nossa taxa de natalidade tem diminuído, então a tendência é que a curva cresça muito entre as pessoas mais idosas. E eu acho que ainda há um déficit muito grande das políticas públicas voltadas para os idosos. O poder público precisa destinar mais orçamento para os idosos, as políticas de saúde precisam ser melhor trabalhadas para o conjunto dos idosos, as atividades físicas, então tem um monte de coisa que precisa ser feita. Então esse meu requerimento é para saber exatamente tudo o que está sendo feito na Prefeitura em relação à população idosa, para a gente também verificar a necessidade de atualizar a legislação, verificar a necessidade de discutir melhor na hora do orçamento esse tema. Então é uma preocupação grande com uma faixa da população muito importante que precisa de muito apoio do poder público. No documento, o parlamentar pede o detalhamento do orçamento municipal destinado à saúde do idoso nos últimos 5 anos. Para ele, essas informações são fundamentais para o ponto de partida de novas políticas públicas. Na ocasião, também é cobrado se existem ações em andamento voltadas à promoção do envelhecimento saudável e melhorias na acessibilidade urbana. A iniciativa destaca a urgência de ampliar a atenção a esse público que cresce a cada ano na cidade. O que a gente percebe é que os espaços para idosos integrados na cidade são muito poucos. A gente tem um centro-dia e pouquíssimos espaços públicos. E a gente precisa desse tipo de apoio para a população idosa. E hoje, logo mais, a partir das 6 horas da tarde, é dia da 29ª reunião ordinária, em que a Câmara vota, entre outras propostas, o projeto de lei complementar do Executivo que propõe a criação de 500 cargos públicos de provimento efetivo de agente de educação infantil. A medida pretende reforçar o quadro da Secretaria Municipal de Educação diante da ampliação da jornada escolar nas unidades da rede municipal. De acordo com a justificativa do projeto, os novos cargos são necessários para atender a crescente demanda dos 6 os centros de educação infantil que funcionam em período integral. A proposta também considera a necessidade de reforçar o atendimento educacional no ensino fundamental, sobretudo após o impacto pedagógico da pandemia da Covid-19. Além disso, o projeto está alinhado ao planejamento da construção de novas escolas municipais que devem atender aproximadamente 3.000 novas vagas. A criação dos cargos está prevista na Lei de 2007, que trata do plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos municipais, conforme determina a legislação. Os novos postos, inclusive, só poderão ser preenchidos por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos. A reunião ordinária começa então às 6 horas da tarde e o plenário do Legislativo é na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. Se você não puder vir pessoalmente, assista à transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo e também em nossas redes sociais. E daqui a pouquinho, tem reunião ao vivo que vai ser transmitida a partir das 2 horas da tarde, direto do plenarinho. É a 4ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Relações Internacionais, que é presidida pela vereadora Paola Miguel. Hora de falar de futebol, como foi aí o desempenho dos times de Campinas na última semana. Pela 6ª rodada, Guarani empata sem gols com o Floresta e segue na zona de rebaixamento da Série C do Brasileirão. No sábado, o Guarani foi até Horizonte enfrentar o Floresta. Precisando da vitória, o Bugre logo no início de jogo foi para cima. Giovani chutou cruzado e o goleiro Dalton defendeu.
Do lado do Floresta, a chance mais perigosa na primeira etapa foi em uma finalização de Marco Antônio, onde Andrei foi obrigado a realizar a defesa em 2 tempos. No segundo tempo, o ritmo do jogo até deu uma acelerada, mas o time do Floresta e do Guarani não conseguiram criar muitas chances de gol. A equipe da casa tinha mais posse de bola, mas mesmo assim não conseguiu transformar essa vantagem em jogadas perigosas. A partida foi ter uma emoção quando Alan Santos foi expulso por levar o segundo cartão amarelo. Com 1 a menos, o Bugre passou a jogar de forma mais defensiva. Com as poucas chances de gols no jogo, o placar permaneceu empatado até o final. Floresta 0 e Guarani também 0. Com o resultado, o Bugre ficou com 4 pontos e seguiu na 17ª colocação na tabela de classificação. Agora, na próxima rodada, o Guarani vai ter pela frente o Figueirense no dia 26 de maio, às 7h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro, aqui em Campinas. Agora, a Ponte foi muito mal jogando em casa. Ela foi goleada pelo Brusque. Não era noite da Ponte Preta, não. O Brusque começa com tudo, com 3 boas oportunidades. Bom lance bacana da Ponte no primeiro tempo foi esse aí, ó. Lucas bate forte, Matheus Nogueira faz linda defesa. Agora dá uma olhada nesse lance aí, ó. O Everton alemão é derrubado por Toró dentro da área. Aí, pênalti, né? Biel bate bem e faz 1-0 Brusque. Pois é, mas o que já era ruim poderia piorar, e foi justamente o que aconteceu. Dudu é expulso, olha só, após acertar o rosto do adversário, deixando a macaca com 1 a menos. Aí o Brusque cresce no jogo, né, gente? Alex Juan cruza e Tomás mete a cabeça na bola, fazendo 2-0 pro Brusque. Bom, a Ponte vai pra cima, Elvis cobra escanteio na pequena área e Wanderson de cabeça diminui o placar. Mas quem esperava uma reação dos campineiros errou feio. Tomás recebe na entrada da área e mete no canto esquerdo de Diogo Silva. 3-1. Tem mais, DG faz o passe para João Veras, que fecha a goleada. Ponte Preta 1, Brusque 4. Apesar do resultado, a Ponte segue na liderança do campeonato com 13 pontos. Pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte enfrenta o Náutico no próximo sábado às 5 da tarde no Estádio dos Aflitos, em Recife. Agora a gente vai falar do nosso quadro semanal, aquela dica para você aí, já tá com anotação no seu caderno de notas aí do próprio celular ou mesmo, né, com a sua caneta em mãos, olha, porque no Na Ponta do Lápis de hoje nós vamos explicar melhor sobre penhor, uma das mais antigas modalidades de crédito. Confira com Rafael Turati. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre o penhor. Por isso eu estou aqui com o professor de economia Fabrício Pessato, que vai explicar melhor para a gente sobre essa modalidade de crédito, como ela funciona e como solicitá-la. Fabrício, então para a gente começar, né, o que é o penhor, né, como que funciona essa modalidade de crédito que é bem antiga, né? É uma modalidade bastante antiga e aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa tomou várias modalidades de crédito, eventualmente já não conseguiu pagar e por essa razão, eventualmente, essa pessoa não consegue ter mais acesso ao crédito. E o penhor surge como uma alternativa a essa situação, que a pessoa está com o nome sujo na praça, não consegue obter crédito pelas vias tradicionais, não vai recorrer, espero, a nenhum tipo de agiota para colocar em risco a sua própria integridade física, e aí ela acaba, eventualmente, tendo um bem ou outro de família, alguma coisa assim, que ela consegue deixar como garantia. E nessa situação ela consegue obter um empréstimo e com os prazos, e a gente vai explicar direitinho como é que funcionam os prazos, quais são as condições. Vamos tirar uma dúvida que é uma dúvida minha, também acredito que seja de mais gente. Qual que é a diferença entre o penhor e a penhora de bens? O penhor é um processo voluntário, então você voluntariamente quer ter acesso ao crédito, mas está com dificuldade de ter esse acesso por conta das restrições que você já tem
de cadastro, Serasa, essas coisas todas. Então você vai lá e voluntariamente tem acesso a esse crédito. A penhora é um processo judicial, então é aquela situação na qual a pessoa já está sendo protestada por conta de dívidas que ela já não conseguiu pagar e já se esgotaram as possibilidades de que esse pagamento seja feito de uma forma voluntária. Então, há uma ordem judicial, a justiça vai lá, arresta os bens dessa pessoa e coloca esses bens para leilão. E aí, a partir do leilão desses bens, né, os bens são penhorados e as pessoas vão ter os seus bens penhorados e as dívidas serão pagas. E aí, se sobrar recursos em função dessas dívidas que ela tem, né, e geralmente não sobra, às vezes até falta, ela até consegue reaver alguma parte desse recurso. Mas o penhor é voluntário e a penhora resulta de um processo judicial no qual fornecedores e banqueiros, eventualmente os bancos, já vão entrar com uma ação da justiça e já vão requisitar que sejam penhorados os bens desse devedor. Eu ia perguntar quem que pode usar o penhor. Qualquer pessoa pode usar o penhor, mas normalmente quem usa é quem já está numa situação mais difícil financeira, né? Normalmente quem usa o penhor já está numa situação financeira desfavorável, é aquela pessoa que já pegou crédito, já está com o nome sujo na praça, não consegue mais pegar nenhum tipo de situação e está precisando com urgência dos recursos, e aí ela pode deixar um bem como garantia. Então, quais são os objetos que ela consegue deixar como garantia? Joias de valor que ela tem, eventualmente, lá da família, alguma coisa, anel, pulseira, outros itens de ouro, prata que são confeccionados, os relógios de valor, e aí isso vai ser avaliado por um especialista que vai dizer qual é o real valor de mercado daquilo, canetas, moedas, antiguidades, pratarias, tudo isso. Então a pessoa vai lá, apresenta esses itens de valor e consegue com isso obter um empréstimo. Vale enfatizar que somente a Caixa Econômica Federal está autorizada, né? Os oficiais estão autorizados a fazer essa modalidade de penhor. E existem duas modalidades de penhor, a tradicional e o parcelado? Isso. O tradicional é aquela modalidade na qual você pega o empréstimo, e uma vez que você pegou o empréstimo, ao final de um período de tempo negociado com a instituição financeira, você vai ressarcir o valor integral do empréstimo feito acrescido dos juros que são lá colocados. E o parcelado é aquela que você paga um pedacinho por mês. Logicamente, como o risco da instituição financeira é maior, ao oferecer a modalidade do parcelado, a taxa de juros do parcelado é maior do que a taxa de juros do tradicional, porque o tradicional, o banco vai lá e vai receber tudo de uma vez num montante integral. Como que funciona o penhor na prática, Fabrício? Na prática, a pessoa pega esse item, vai até a Caixa Econômica Federal, é feita uma avaliação daquele item que ela está deixando como garantia, e uma vez que foi identificado qual é o valor real do objeto, o empréstimo pode ser feito até em 100% do valor de mercado, lembrando que muitas vezes você pode ter lá um objeto pelo qual ela pagou um valor X, mas que se não não tem metal precioso nem nada envolvido, eventualmente o valor de mercado dessa joia pode ser um pouco mais baixo. Então pode até 100% do valor do empréstimo ser oferecido. Então, por exemplo, digamos que a pessoa levou uma joia, o avalista da Caixa foi lá e falou, olha, essa joia vale R$1.000. Com base nesses R$1.000, a pessoa vai lá e obtém esses R$1.000 de empréstimo. E aí ela pode fazer a opção por contratar pelo prazo determinado da modalidade do empréstimo tradicional, que é no prazo de até 180 dias, renegociáveis. Então, uma outra vantagem é isso, que você pode solicitar uma postergação do prazo, ou pela modalidade do parcelado. E aí, uma vez que eventualmente a pessoa não consiga mesmo pagar aquela dívida, a vantagem para a instituição financeira é que ela põe aquele item em leilão, e uma vez colocado em leilão, ela consegue ressarcir o valor que ela obteve de prejuízo, digamos assim, por ter emprestado o dinheiro para aquela pessoa que estava numa situação difícil. E aí a pessoa perde, logicamente, o bem. E quais são as vantagens e as desvantagens do penhor, Fabrício? A vantagem do penhor é que muitas vezes a pessoa já está com uma situação financeira muito comprometida, já não tem mais acesso a nenhuma modalidade de crédito, e aí, se ela tem esses bens que ela pode deixar como garantia, é uma forma dela obter um
outro item, né, uma outra situação de acesso a crédito. A desvantagem principal é ela não conseguir pagar o empréstimo e perder o bem, né? Se for uma joia de família, alguma coisa que tem um valor sentimental, e aí a pessoa vai acabar perdendo também. Então, muitas vezes, é isso que a pessoa precisa ponderar, né? Se vale a pena, quão apegada àquele determinado item a pessoa é. Se ela tem o risco de efetivamente não conseguir pagar, ela talvez não vale a pena fazer isso e, sei lá, tentar obter empréstimos por outras modalidades. Como a gente falou, né, para chegar no ponto de usar o penhor, a pessoa está numa situação difícil, né? Por isso que é importante a pessoa ter todo um planejamento financeiro por trás para não chegar nessa situação, né? A gente tem aquela situação, né? O Brasil é um país de renda média e, sendo um país de renda média, nós também somos um país de alta concentração de renda. Então você tem pouquíssimas famílias que vão ter uma renda muito alta e cerca de 90% da população brasileira tem uma renda de até R$ 3.500, segundo o último dado do IBGE. Então o que acontece? Parte da incapacidade que essas pessoas têm de fazer a sua gestão de finanças pessoais tem a ver com o fato de que a renda delas é muito baixa para um custo de vida que é muito alto, né? Moradia, transporte, viver, né? Comprar os bens, os alimentos, tudo, é muito, muito caro face a tudo que nós estamos enfrentando no país. Então, muitas vezes, a pessoa sequer tem condição de pensar no planejamento porque ela já tem essa situação agravada pelo baixo salário e pelas altas demandas que ela acaba tendo que ter, né? Moradia, transporte, essas coisas todas. Mas é importante que a pessoa, mesmo assim mesmo, estando nessa situação, que ela faça um planejamento financeiro, que a gente chama de orçamento familiar, e com base nesse orçamento familiar, essa pessoa estabeleça metas de curto, médio, longo prazo para saber o que ela quer da vida, se ela quer sair de uma dívida na qual ela se encontra, que tipo de gastos supérfluos ela pode cortar, e a gente sempre fala isso, né? Eu dou aula de finanças pessoais e comportamentais, então muitas vezes o problema das finanças pessoais tem muito mais a ver com o comportamento que a pessoa tem perante as suas finanças do que com a questão financeira propriamente dita, né? Que a questão financeira é uma questão matemática. Matemática financeira, basicamente, entradas e saídas, adição, subtração. Então é muito simples do ponto de vista financeiro. Agora, mais difícil muitas vezes é a pessoa saber lidar com a situação na qual ela se encontra. Saber, entender que ela está num sistema econômico que vai criar um volume gigantesco de propagandas para ela ter aquele hábito de comprar por impulso. Então, muitas vezes, você tem famílias que estão endividadas porque se lançam, às vezes, um dia sim, um dia não, um período aqui, outro período aqui, vai lá e vai fazendo uma comprinha ou outra por impulso, aí, de repente, troca o guarda-roupa, sendo que tem um guarda-roupa que está funcional e ela não tem condições de comprar aquele guarda-roupa, mas aí tem aquela propaganda que mostra um guarda-roupa bonito e tal, e ela quer ter aquele guarda-roupa, ou qualquer outro item que você possa imaginar, e ela acaba exercendo o consumo por impulso. Fez isso sem fazer nenhum tipo de planejamento, altíssimas chances de que essa pessoa venha a enfrentar problemas financeiros, e aí ela não vai saber lidar com o seu fluxo pessoal de caixa, e vai entrar em créditos, e créditos eventualmente cada vez mais caros, até chegar numa situação que a pessoa perde a capacidade de pagar os seus empréstimos, suas dívidas, e entra na inadimplência, que é o pior cenário possível. Fabrício, para a gente acabar aqui, né, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa, mais alguma orientação em relação ao penhor, né? Eu fiz uma tabelinha aqui, né, para a gente fazer uma comparação, né, quais são as modalidades que a gente pode ter. Então tem o chamado crédito consignado. Então, se a pessoa não está na situação financeira desfavorável, comparando o penhor com o crédito consignado é melhor, porque é um risco baixo para a instituição financeira, tem um desconto direto na folha e as taxas de juros são bem mais baixas do que as outras modalidades. Aí, depois do consignado, você tem o crédito direto ao consumidor, e aí, dependendo da instituição financeira, o penhor tem uma taxa de juros mais baixa do que o crédito consignado, o crédito direto ao consumidor. Então, na Caixa Econômica Federal,
a taxa de juros do penhor é 2,19% ao mês, né? 2,19% ao mês. E o penhor parcelado é de 3,75%. Então você tem algumas instituições, por exemplo, eu fiz aqui a tabelinha aqui mostrando aqui quais são as taxas, né, de juros. Então, dependendo da instituição financeira, o parcelado você pode encontrar algumas opções no mercado com taxas mais baixas. Então, peguei aqui a instituição financeira Santander, que no crédito direto ao consumidor parcelado é 2,79%, dados do Banco Central, que é menor do que o parcelado do penhor. Já se você for, por exemplo, para o Itaú Unibanco, a taxa de juros é maior do que o penhor parcelado. Então, no Santander você teria, para um empréstimo de R$1.000, né, você pegar um empréstimo de R$1.000 em 6 parcelas, uma parcela de R$ 183,31. Já o Itaú Unibanco, R$ 194,07. E se for no penhor, R$ 189,21. É melhor do que o Itaú, pior do que o Santander. Então vai depender da modalidade, né? Então a modalidade. Agora, o pior de todos seria o cheque especial. O cheque especial, taxas de juros altíssimas, e aí pior que o cheque especial, só o rotativo do cartão de crédito, que aí é taxa de juros estratosférica. Então a única coisa que a pessoa tem que ter esse cuidado é fazer exatamente essa pesquisa. Se a pessoa não precisa, tem condições, não está com o nome sujo no mercado, eventualmente o crédito consignado é melhor. O ideal mesmo seria não pegar empréstimo nenhum. Tá? O ideal mesmo é você, eu sempre brinco com isso, né? Você tem dois tipos de pessoas no sistema econômico. As pessoas que têm sobra de recursos financeiros e as pessoas que têm escassez de recursos financeiros. Quem está com dinheiro sobrando vai emprestar para aquelas pessoas. E aqui no meio, separando essas pessoas com o muro, tem um negócio chamado banco. E o banco ele vai pegar e remunerar bem pouquinho para essa pessoa que está com dinheiro sobrando e cobrar muito alto dessa pessoa que está precisando de dinheiro. Então, você tem que ver de qual lado do muro de algum lado você vai estar. O ideal é que você esteja do lado de cá, que você não precise pegar dinheiro emprestado para sustentar as suas finanças pessoais. Mas uma vez que você precisou, faça o seu orçamento familiar para você não cair em tentação novamente, mas precisou, vá atrás das modalidades que são mais baratas. O consignado, principalmente, é o que tem melhores condições. O crédito direto ao consumidor, você tem algumas outras modalidades, que com ou sem garantia. Então, por exemplo, você vai financiar um automóvel. O automóvel é a própria garantia, por isso que as taxas de juros são mais baixas. Qual que é a desvantagem? Não conseguiu pagar o crédito do automóvel, o banco vai lá e toma seu automóvel, penhora o seu automóvel, coloca lá o seu automóvel para leilão e aí você vai perder aquilo que você já pagou nas parcelas. Vai ganhar alguma coisinha lá, tá, mas geralmente não ganha, tá? Geralmente a pessoa não ganha. E o cheque especial, fique longe disso, né? Só em último caso, alguns dias que estourou e tal, arrume um jeito de entrar em outro tipo de financiamento que não o cheque especial, muito menos o rotativo do cartão de crédito. Professor, muito obrigado por todas essas dicas, né? Essas informações pro pessoal que está em casa, viu? Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado pela equipe da TV Câmara Campinas. Estou à disposição sempre que vocês me chamarem. Estou aqui para ajudar. Olha, pessoal, não se esqueça de acompanhar toda a nossa programação no canal do YouTube da TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. E esta segunda-feira amanheceu com sol e, de acordo com o clima-tempo, a terça-feira deverá ser de sol, sem nuvens no céu, com a noite de tempo aberto, também sem nuvens. Os termômetros, olha só, devem marcar a mínima de 16 e a máxima de 28 graus. Nesta terça-feira, temperaturas aí típicas de outono. E por aqui, a gente encerra o Câmara Notícia, lembrando que daqui a pouquinho, às 2 da tarde, nós temos a 4ª reunião da Comissão de Relações Internacionais, presidida pela vereadora Paola Miguel. Continue com a gente na nossa programação. Até mais!